Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Inviabilização da vida. Se é verdade que há o apartamento das emoções, da convivência comum, não é verdade que haja um adeus no relacionamento amoroso. O Espiritismo é uma doutrina que tem a capacidade de consolar, que chega a esse ponto, a esse nível, porque nos dá a percepção de que a vida ela é permanente, ela é eterna, e que a despeito de muitas vezes entrarmos por um desvio que nos projete para um distanciamento durante um largo tempo e para dores que poderiam ser evitadas se as escolhas fossem mais saudáveis, o Espiritismo nos esclarece de que, não obstante tudo isso, nós continuaremos uns aos outros ligados e de que a retomada do caminho ela é feita porque ninguém é destrutível. Nós somos seres imortais, enquanto espíritos que somos, e nós haveremos de retomar a caminhada juntos, às vezes em condições de dor, mas já no processo de convivência e de reabilitação. Mais do que isso, o Espiritismo nos esclarece de que muitas e muitas vezes nós fizemos o que estava ao nosso alcance, mas é difícil nós nos convencermos disso, porque sempre a gente fica pensando que poderia ter feito algo mais. A despeito desse caso citado, desse amigo, eu tomei o telefone e falei com ele e 5 minutos depois ele se suicidou. E eu usei uma metáfora para lhe explicar sobre o suicídio, porque ele ao telefone tinha me dito que estava com vontade de acabar com a vida, porque se ele acabasse, ele eliminava todo o problema familiar, que deveria viver longe desse peso. E eu fiz toda uma análise com minha experiência no espiritismo e no âmbito psicoterapêutico, fiz com ele ao telefone, no interurbano. E muito embora tenha feito tudo o que podia, ele acabou o telefonema, foi sair para tomar um passe com o pai e no trajeto projetou-se de um prédio. Mas o espiritismo é tão grandioso que nos dá essa oportunidade da continuidade da vida. Eu tive ensejo de atendê-lo inúmeras vezes pós-morte, no movimento de recuperação contínuo que foi se estabelecendo, e hoje a caminhada da retomada desse espírito já está bem distante daquele ponto para o qual ele foi projetado numa atitude suicida-homicida. Porque muitos dos suicídios nós não podemos avaliar a cota de homicídio que leva junto com entidades perversas, às vezes conectadas e imantadas em regime perene, porque estão coabitando psiquicamente com o outro. Quando o outro baixa o padrão vibratório, como se fosse num relé, numa célula fotoelétrica da rua, em que quando escurece acende a luz, esse fenômeno se dá igualmente nesses quadros de obsessão. Quando a pessoa arrefece a luz, surge o outro psiquismo tomando conta e fazendo a coerção de natureza subjugatória e muitas vezes implementando aquele que é sua vítima para
o suicídio, configurando-se, portanto, um quadro também de homicídio, cujas responsabilidades a justiça cósmica é que sabe avaliar. Mas o Espiritismo, ele é importante também nas nossas vidas para dizermos que nós somos responsáveis até certo ponto. Porque muitas vezes nós nos arrojamos à posição de deuses com D maiúscula e a gente acha que é capaz de tudo e é capaz de evitar que alguém se suicide. Eu quero dizer que muitos de nós não conseguimos avaliar de que o nosso quinhão nas relações, ele tem um limite. O outro faz as escolhas que o outro quer fazer, e isso é do arbítrio do outro, concedido por Deus. Nós não podemos tomar água pelo outro. Nós não podemos nos banhar pelo outro. Nós não podemos caminhar pelo pé do outro. Muitos de nós, às vezes, mães e pais notadamente, gostaríamos de fazê-lo pelo um filho que vai para as drogas. Fazemos tudo e não conseguimos evitar que o filho morra de overdose, num suicídio com esse quadro muito infeliz de intoxicação através das superdoses. Mas quantos mães e pais vão à exaustão desse movimento? Então eu quero convidar os familiares daquele que fez a pergunta a lembrar e a pensar que ninguém foi mais poderoso do que Jesus. E Judas se suicidou. E estava do lado de Jesus. Não era um espírito qualquer. É o espírito mais perfeito que a terra já conheceu. E ainda assim, convivendo com ele 3 anos e tendo um contato estreito em torno da sua infidelidade, não obstante tenha sido tratado como amigo no horto em que ele beijava, identificando qual era o homem que deveria ser preso, ainda assim, Judas escolheu o suicídio. Então, Deus nos dá essa possibilidade de escolha. E, às vezes, nós nos arrojamos e, autoritariamente, nos imputamos uma responsabilidade que não está na nossa esfera de decisão. Porque os outros também são livres para fazerem as suas escolhas. Desse modo, eu gostaria de que nós pudéssemos ter mais humildade, pudéssemos focar mais naquilo que se pode fazer agora. Ao invés de ficarmos remoendo se eu teria feito desse jeito, eu teria feito daquele outro jeito, o que é muito comum, nós façamos o seguinte: passamos a orar pela pessoa, pedimos a permissão para ajudá-la em tempo próprio. Porque eu tenho visto nos trabalhos terapêuticos que às vezes o ente querido desencarna numa condição lamentável, por suicídio ou não, e o outro que desencarna tempos depois ainda vai ajudar o outro. Mas esse tempo que ele demorou para desencarnar é o tempo que ele foi se aprimorando para ter melhores condições ainda de ajudar o outro. E vai resgatar aquela alma que ainda precisa de enfermagem espiritual. E você, como um afeto querido, é capaz de lhe oferecer a contento. Então não perca tempo na rotatória do remorso. Valorize os seus minutos. Exerça a sua amorosidade. Se foi o filho, ame outros filhos. Para que esse afeto ele possa se ampliar. Se não foi, ame indistintamente. Porque quanto mais amor nós tivermos, maior será a nossa capacidade de intercessão, e não de supressão do arbítrio do outro, é de intercessão. A nossa intercessão é uma influência que o outro pode se beneficiar ou não, dependendo da escolha do outro. Mas ainda que o outro faça a pior escolha, essa pior escolha o levará a uma dor de aprendizado. E ele fará o caminho de volta, e ainda assim, mesmo se distanciando circunstancialmente, o amor não se apaga entre aqueles que se vinculam pelos laços do espírito. Nem a morte, nem o suicídio, nem qualquer delito é capaz de inviabilizar a afetividade que nós nutrimos pelo ente querido muito caro, que se distanciou de nós por um ato impulsivo ou por uma conduta pensada, desorganizada, que tenha levado para um final infeliz. Muitas pessoas querendo saber o que fazer
com aqueles que não admitem o erro, que diz que não se arrependem de nada? São pessoas que precisam viver. Tem pessoas que se gabam de dizer assim: eu nunca peço perdão. São enfermos. Eu nunca peço perdão. Eu não me arrependo do que eu faço. São almas inflexíveis, muito sofridas, que trazem scripts internos muito dolorosos e assumem essa posição psicológica de negatividade tão infeliz, e tanto mais quando se gabam achando que isso é uma virtude. Então, essas almas haverão de aprender com as próprias consequências dos seus atos, portanto, pela dor, aquilo que a reflexão amorosa não está disponível enquanto escolha para ela. Ela não inclui nesse cartel a reflexão amorosa. Então você vai caminhando até a exaustão. Porque o mecanismo da lei de amor, das leis naturais, é de que quando você se afasta dessas leis, você vai sentindo um desconforto em nível tal que a dor chega ao auge, chamando você para reavaliar os seus passos e realocar a direção do seu caminho e poder fazer o caminho de volta. Nós, quando encontramos pessoas empedernidas no mal, nós estamos diante de alguém que caminha, às vezes, para doenças psiquiátricas sérias. Porque são pessoas que negam a reflexão porque não querem se responsabilizar pelas suas atitudes. Ou que negam o perdão ao outro porque não querem assumir uma posição de humildade, porque acham que vão dar mole para o outro. Então eu não quero saber de perdão, o outro que se lixe, o outro não existe para mim. Então é muito doloroso, porque nesses tempos de transição, eu vejo quantas almas vão se enchendo de dor. Ainda há 15 dias eu via uma pessoa desse naipe, uma pessoa com muito sofrimento, melancólica, com medo de tudo e de todos, que não podia andar de avião, e que lava as coisas com medo de se contaminar, e cuida de uma pessoa e com receio que ela se perca, e com pavor de fazer as coisas erradas em qualquer direção. Atua no movimento espírita, mas com muita preocupação se está fazendo certo, mas uma preocupação excessiva. E esse drama se agravou quando essa pessoa conheceu uma outra, muito que se transformou numa amiga muito querida, e ela começou a ter receio que essa amiga desencarnasse. E ela começou a sentir uma dor desproporcional, porque não era um amor erótico, um amor romântico, era um amor de amigos. E aquele processo era de tal ordem, volumoso, e dentro do quadro que ela trazia, que eu pude perceber então que se estabelecia nela um fenômeno de exílio. Eu olhei para ela e eu disse assim: eu tenho a impressão de que você foi exilada e de que você tem medo de perder, portanto, novamente, os afetos dos quais um dia você se distanciou. Quando eu disse isso, ela começou a chorar copiosamente e disse: tudo que o senhor puder pensar em exílio eu já li. Desde criança eu olho para o céu e sinto uma nostalgia olhando para as estrelas. Como se o meu lugar fosse lá, não fosse aqui. Vejam que coisa, que marcas, eu não sabia disso. E ela foi então descrevendo aquilo que era a grande dor. Almas rebeldes, que empedernidamente não abrem mão das suas ideias, das suas posturas, dos seus pensamentos, e que chegam muitas vezes ao drama máximo de ter que haver uma ruptura planetária. A pessoa é exilada para um outro planeta, não como punição, como mecanismo de despertamento evolutivo. E ao fazê-lo, a dor chega a um nível estratosférico. Porque a pessoa, quando mexe com as suas relações amorosas, ela cede. Porque não há força mais poderosa do que a força amorosa. Se você quer beneficiar alguém, beneficie a pessoa que ela ama. E você a terá beneficiado profundamente. Mas se você quiser lesá-la, lese uma pessoa que ela ama.
Às vezes ela responde com mais agressividade que se você lesasse a ela própria. Então essas almas que têm um comportamento empedernido numa posição, são almas enfermas, que caminham para as novas dores, e as dores que vão mexer com esse aparato da sua amorosidade, ao ponto de chegar num determinado momento, ela sentir necessidade de fazer uma flexibilização. Toda dureza é péssima. Dureza só é boa na pedra. Nós precisamos ser flexíveis. Precisamos ser flexíveis ao ponto de nos assemelharmos como o bambu. Vamos lá e voltamos cá. E aí nós podemos sofrer todas as intempéries. Quando na América Latina se estabeleceu o terremoto, as casas feitas de bambu asseguraram o mínimo de tragédia, porque elas tiveram flexibilidade para sustentar aquilo que um concreto não daria num tremor de terra. Há pessoas concreto, frias, duras, mais cedo, mais tarde precisarão enfrentar um terremoto para fragmentar esse concreto e para que elas possam voltar a sentir a sensibilidade. Fazer uma reflexão e pensar que também é possível se reavaliar condutas e de que, quando a gente reavalia uma conduta equivocada, é melhor para nós, não é melhor para o outro. É sobretudo para nós. Muitas questões referentes a relacionamentos e a reconciliações. Quando a pessoa não aceita a reconciliação, não aceita e é intransigente, como devemos agir? Por que o silêncio de quem nos magoa nos incomoda tanto? Nesse campo dos relacionamentos interpessoais, esse fenômeno se dá tanto mais, quanto mais intricada é a relação. Especialmente na relação de conjugalidade, ele se afirma muito desafiador, porque é uma relação muito específica, que envolve uma intimidade de natureza sexual, emocional, de almas. E quando surge um movimento de não fidelização ou de ruptura nessa confiabilidade, às vezes as consequências são dramáticas. Eu me lembro, e para mostrar das consequências, que a gente precisa pensar nisso, para pensar no perdão como uma estratégia de prevenção de doenças e, portanto, de asseguramento da saúde integral, eu me lembro de uma pessoa que uma vez me disse assim: eu vim de procurar porque eu quero perdoar. É muito difícil um médico, um terapeuta, uma pessoa chegar e trazer essa fala seca. Eu quero que o senhor me ajude a perdoar. E a pessoa então foi historiar a sua relação. Ela disse: eu tinha uma relação de profunda estabilidade com meu esposo, de confiabilidade irrestrita. E tínhamos um trato de que, se houvesse qualquer interesse de um ou de outro por alguém, que nós deveríamos trazer isso para a relação e abrir isso na relação. Que o nosso patrimônio relacional estava assentado na verdade. E eu descobri que ele estava se envolvendo com a secretária. Eu fui e lhe perguntei, ele negou. Insisti, ele negou. Como eu tinha os elementos indicativos que me colocavam nessa direção, eu insisti. E como insistisse, ele se refugiou, negando peremptoriamente, e agora a família foi envolvida, os meus familiares e os dele. E como eu insistisse novamente, porque o processo era muito evidente, ele então propôs uma psicoterapia. Nós fomos ao psicólogo e fizemos uma terapia de casal, porque ele dizia que eu estava vendo chifre em cabeça de cavalo. Fazendo a terapia de casal, a terapeuta dispensou e ficou comigo. E depois de um longo período em que estava sendo atendida por ela então me encaminhou para um psiquiatra e disse que eu estava com ideias paranoicas e que eu deveria ser medicada.
Então eu fui ao psiquiatra, falei com ele, ele disse, vá ao psiquiatra. Eu fui ao psiquiatra. E eu insistia na posição da infidelidade. Chegando no psiquiatra, a avaliação do profissional foi que eu estava, sim, de fato, fazendo um transtorno mental, trazendo um sintoma paranoico. E ele, então, prescreveu uma droga. E eu, que sou um profissional da área de saúde, observando aquela droga prescrita, levei a receita, cheguei em casa, diante dele, que estava sentado à mesa, joguei a receita em cima e disse, o psiquiatra passou esse medicamento porque ele acha que eu estou com um transtorno e o que eu tenho é um sintoma paranoico, em função do que eu digo, de que você, do relacionamento que você estabeleceu com a sua secretária. Ele acha que eu estou louca. Agora está nas suas mãos se eu tomo ou se eu não tomo esse remédio, que eu estou entrando na bioquímica agora. Ele baixou a cabeça e disse, não tome. E ela disse, o que mais me doeu não é uma traição, porque eu poderia me apaixonar por alguém. O que mais me doeu foi ele não ter confiado a verdade conforme o nosso trato. Eu saberia entendê-lo, saberia aceitar se ele quisesse se separar ou não, lutaríamos juntos, mas eu não aceitei a mentira. Essa foi a traição. Não foi ele ter se envolvido com uma outra pessoa, foi ele ter traído o nosso pacto que tínhamos estabelecido de verdade. Eu não consigo perdoá-lo. O processo foi tão dramático que ela fez um câncer de tireoide. Em função desse tempo que passou, ela fez um câncer de tireoide. Teve que se submeter às intervenções bem intensas. Estou dando esse exemplo para mostrar o quanto nós somos falíveis, porque somos espíritos ainda com os nossos calcanhares de Aquiles. E uma dinâmica de relacionamento a dois, conjugal ou não, ela envolve muitos intervenientes, muitos componentes, muitos elementos. E é muito difícil julgar alguém, o traidor e a pessoa traída. Por isso Jesus diz que não deveríamos julgar nesse sentido de fazer esse processo apreciativo como um juiz para dizer que o outro está errado ou não está errado. Nós não conhecemos a história da pessoa, das pessoas, não conhecemos tão pouco a história espiritual que perpassa a vida do casal, não conhecemos a história anterior da pessoa, que às vezes traz uma história com muitos elementos, e nós não podemos de modo algum cair nessa cilada de assumirmos essa posição que normalmente nós assumimos quando somos familiares, protegendo o nosso ente querido e às vezes numa forma assintosa contra aquele que aparentemente foi a única pessoa que tombou. Mas quando alguém cai, mãos ocultas impulsionam o outro à queda, em regime de cumplicidade. Numa queda de conjugalidade, da confiabilidade, merecendo perdão, ninguém cai sozinho. Há sempre uma parceria vivenciada, porque é um processo relacional, no qual um contribui para que o outro resvale para a infidelidade. Não foi outra forma com que Jesus tratou a mulher adúltera, que foi lá flagrada em adultério. Qual é a postura que o mestre assume? Ele silencia e agacha-se. O silêncio é a posição primeira, essencial diante de uma grande traição de qualquer nível. Porque a tendência nossa logo defender o traído ou o nosso ente querido. Ele agacha-se e escreve. É o único momento que Jesus escreve alguma coisa com o dedo na terra. Eu inventario de que ele escreveu as virtudes, perdoe, indulgência, tolerância, misericórdia, favorecendo a turba que cercava-o e que tentava incliná-lo a se posicionar em favor do apedrejamento dela, se ele se alinhasse com a posição das leis mosaicas, porque no Deuteronômio propõe-se que quando se encontrasse duas pessoas no movimento de traição,
Os dois deveriam ser apedrejados na entrada da cidade para servir de exemplo. Então essa era a proposição, eles traziam isso, mas eles não traziam só por isso, eles traziam porque eles queriam avaliar o mestre. Eles trazem urdindo, e quantas vezes nós fazemos isso? A gente vai, conta uma história para enganjar o outro com você, inclinar o outro ao erro. Porque a gente ainda conta a história do nosso jeito. A gente não quer a opinião do outro, a gente quer que o outro concorde com a gente, quer que a gente difamar a imagem da outra pessoa. É muito delicada essa questão, seja conjugal ou não. Essa intencionalidade ela estava posta, segundo a narrativa evangélica. Eles colocaram Jesus numa armadilha. Então Jesus agacha-se, silencia, escreve, e eles insistem, dizendo que ela foi encontrada cometendo o ato de adultério. E que a lei de Moisés manda lapidar, apedrejar. O que é que tu dizes? E como insistisse, ele se levantou e fez aquela pergunta célebre, que Emmanuel diz que ele elege uma questão de natureza afetivo-sexual para dizer essa frase, porque ele poderia dizer numa outra circunstância, em outras dificuldades do ser humano. Aquele que estivesse em erro, seja o primeiro a atirar a pedra. E agacha-se. E continua a escrever. Eu pressuponho, num exercício de imaginação, que ele já não mais escreveu a luz, agora ele escreveu a sombra de cada um. E ele começou a escrever os erros de cada um. Na medida em que ele suscitou, transformando aquela mulher que estava colocada como ré, ele colocou naquele momento como espelho. Bem, essa mulher fez isso. Quem não tem erro como ela errou, seja o primeiro a jogar a pedra. Cada um olhava na mulher agora para se ver. Ele mudou a posição. Ele usou estrategicamente o movimento da reflexão, da autorreflexão, utilizando a pessoa que caiu como instrumento espelho para que cada um, jogador, pudesse se ver. E começou a escrever. Escrevendo naturalmente os erros de cada um, porque ele era o pastor que conhecia todas as ovelhas, sem identificar naturalmente. A narrativa evangélica é clássica, porque os mais velhos foram os primeiros a deixar a praça. Porque quando a gente se cansa de dar mau exemplo na velhice, já na velhice, a gente começa a dar bom conselho. Foi os primeiros velhos, depois foi os mais jovens e não ficou ninguém. Vejam que é emblemático isso. Mas ficou a mulher, porque a mulher podia ter aproveitado para fugir. E ele então pergunta, onde estão os que te condenavam? E ela diz, eles todos foram embora. A culpa nos petrifica. O remorso, ele nos congela. O doente esquizofrênico catatônico não se mexe. O esquizofrênico que está no processo paranoico acha que todo mundo está perseguindo, está olhando para ele. O hebefrênico fica lá, curvado sobre si mesmo, sem nenhuma sensibilidade. Como se não tivesse nenhum tipo de sentimento. Nós mumificamos quando nós ficamos ali envolvidos num processo de culpabilidade tóxica. Ficamos literalmente numa rotatória, num pensamento único, como numa monoideia, e não conseguimos fazer um movimento de tráfego da alma, de avanço, de aprendizado, porque tudo é aprendizado. Ela ficou, e com ela só ele, o protótipo da amorosidade, a compaixão por excelência. E ele vale-se dessa circunstância para deixar uma lição psicoterapêutica das mais belas, porque ele diz assim, eu também não te condeno. Ele não diz que ela é inocente, mas tampouco ele acresce à sua dor uma brasa, revolvendo a sua ferida com o bisturi. Eu também não te condeno. Vai, prospecta a mulher. Impulsiona a mulher, acorda a mulher, faz com que ela saia daquela posição psicológica de estar ali centrada em si mesma, na sua imobilidade egóica de uma culpa, porque ela foi lafragada cometendo o adultério. Ela ficou ali paralisada. Ele representa exatamente o Cristo que nós guardamos dentro de nós mesmos. Poderíamos configurar essa praça como sendo o ego e o eu interior, o eu profundo, o eu divino.
como sendo o ego, a personalidade, e a consciência que está dentro de nós mesmos, do qual nós somos feitos, a imagem do divino, do Criador. É um encontro, portanto, entre duas partes de um mesmo ser humano. Aquele que tomba e precisa aprender, e o divino que diz, levanta-te, vai, não faz desse jeito, aprende essa lição, ergue-te. Assim Jesus faz, e é assim que acontece na praça íntima do nosso ser, quando a gente equivoca-se, porque todos nós erramos. Aquele que estivesse em erro, seja o primeiro a tirar a pedra. Duvido que alguém fique nessa posição confortável de poder apedrejar o outro. E quando você não tem, como ele não tinha, no sentido de não estava liberto, era puro, ele dá a demonstração de que quando a gente é uma alma arrumada, aí que a gente não julga mesmo. Porque a gente tem um repertório de experiências capaz de compreender o outro sem ser conivente. Capaz de estender a mão para o outro sem, de modo algum, estimulá-lo a continuar no erro, mas o se faz para dar a mão e levantá-lo. Ao invés de lapidá-la, como propunha a lei de Moisés, ele vai promover a lapidação do espírito, vai aformosear aquela pedra preciosa. A lapidação toma um outro nível. Ao invés de apedrejar, jogar a mão, ele estende a mão e ergue a mulher. Vai, e não tornes a pecar. Na linguagem grega, o pecado, a palavra pecado, significa alvo. Vai e faz de um outro jeito. Esse jeito não é bom. Esse jeito gera sofrimento, gera desconforto. Portanto, ele faz esse movimento de acolhimento, deixando-nos entrever que quando duas pessoas entram em conflito, nós que somos chamados à conta de juízes, temos que ter muito cuidado. Porque a gente é danado para cair para uma posição para outra. Olha, não é querer julgar, mas aí julga, sentencia, condena, deixa de falar. E não sabe qual é a consequência que vai se estabelecer em função disso. Nós não temos todas as pedras do processo. Eu me lembro de uma moça que tinha muito ciúme mórbido do parceiro. E ela deprimiu porque tinha muito ciúme e o cara era na linha. Sabe um cara na linha? E aí ela chegou... Uma vez eu pedi para que ele viesse ter um encontro conosco, nós estávamos os três, e o cara era o que ela dizia ser. O cara era do jeito, um homem honesto, sério, um católico cultivador dos princípios católicos, monogâmico. E ele me dizia assim, engraçado, os meus amigos não sabem como eu aguento ela. Mas para mim não tem problema. É desconfortável, porque ela fica me perseguindo, porque era um ciúme mórbido, não era um ciúme, era mórbido, exagerado, patológico, fez ela deprimir. Ela deprimiu porque ela não aguentava o ciúme dela. E aí, então, ela saiu e disse assim, o senhor sabe, uma vez eu tive um sonho na frente dele, e aí eu faço umas crises sonambúlicas em função desse sonho, quando eu sonho que eu estou numa festa, e tem uma mulher que não é eu como eu sou, mas sou eu. E eu vejo um homem que não é ele como ele é, mas é ele. E ele me trai. E eu vou e dou uns bufetes nele, vou agredindo. Aí ele interrompeu e disse assim, ela acorda nessa crise sonambúlica me batendo. Os tapas que ele não levou lá na outra, ele estava levando nessa aqui. Então, veja, ele tinha uma paciência de Jó, porque na consciência dele, ele sabia que ele tinha ultrajado aquela mulher. Ele sabia que aquele ciúme mórbido fora uma cumplicidade. Não era só um problema daquela mulher que tinha faniquito e era destemperada. O destempero dela foi em função de uma atitude. Por isso ele era tão calmo, tão anjo, tão generoso. Era por amor, mas era porque ele tinha culpa no cartório, como a gente costuma dizer na gíria. Então, tenhamos muito cuidado quando se trata desses relacionamentos, qual o perguntador estabeleceu, quando isso acontece, porque seja aqueles que estamos envolvidos no processo, seja aqueles que somos convidados a omitir a nossa opinião, de que nós não temos ainda todos os elementos para podermos ajuizar da culpabilidade ou não
da vitimização de alguém ou não, e também, tampouco, nós mesmos podemos nos arvorar a dizer que a gente de todo é vítima, ou que de todo a gente é culpado. Então, cada consciência sabe da sua cota de responsabilidade dentro desse quinhão, nesse território. Alberto, acho que nós temos que ir para a última, para depois você fazer o fechamento. O que você acha? Pode ser a penúltima. A penúltima, então. Ok. Temos aqui várias questões, na verdade, falando sobre todos os processos que você falou, de culpa, de perfeccionismo, de culpas ligadas às questões inconscientes, e todas elas acabam perguntando assim depois: a regressão ajuda? É bom fazer regressão? Acho que você é a pessoa mais indicada para nos orientar. É bom fazer progressão. Eventualmente, é necessário a gente ir para trás para poder quebrar uma algema que está nos impedindo de ir para frente. Mas o nosso olhar tem que ser para frente. Eu vejo muitas pessoas buscarem a regressão de memória como uma panaceia para resolver as suas encrencas. E vejo, no âmbito da culpabilidade e das mágoas, um comportamento muito perigoso é que as pessoas querem saber o que o outro fez de mal. Mas não é para se curar, é para saber o que o outro fez de mal. Para dizer: seu desgraçado, você me fez isso, fez aquilo. É para ter os elementos do processo, para dizer: você é o responsável. Para se desonerar daquilo que sente, culpando o outro. Então, isso é um quadro que agrava o processo de adoecimento da pessoa que já está doente emocionalmente. Um bom terapeuta jamais fará uma regressão numa pessoa que diga: eu quero saber o que é que meu pai me fez. Eu quero saber. Quer dizer, a pessoa que faz nesse tom é diferente daquela assim: eu preciso me restaurar na minha relação com meu pai, mas eu não consigo. E não há motivo nessa vida para que eu possa fazê-lo. Não restaurar, não me aproximar. Tem alguma pendência dentro de mim que eu quero resolver, eu não aguento mais viver com essa dor dentro de mim. Essa é uma pessoa que está disponível, ela quer progredir. Ela quer regredir para progredir. Porque a misericórdia divina, quando nos permite olhar para trás, é para que a gente possa, pelo retrovisor, seguir melhor para frente, como diz o Espírito Emmanuel. Jesus dizia: aquele que toma a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Ou seja, essa fixação no passado, ela não nos ajuda, notadamente, se o nosso olhar é um olhar daquele que não quer avançar. Porque nesse caminho, quero dizer, do perdão, uma posição que é muito desagradável, tanto quanto a culpabilidade intoxicante, neurótica, é a vitimização. Ah, o outro me fez, eu sou um coitadinho, ai de mim, não sei onde estava Deus. Quer dizer, essa é uma posição horrível, porque ela não nos dá a condição de autoapropriação, que eu preciso para poder avançar. Todas as vezes que eu me sinto vítima, eu estou dizendo que alguém é responsável. E é alguém que tem que resolver a encrenca, não sou eu. É muito comum isso. E é comum isso quando a gente olha para trás na nossa relação familiar, nessa regressão aqui, nessa vida. Porque é natural que os nossos pais tenham errado. Quantos são as nossas lembranças de atitudes desproporcionais dos nossos pais? Às vezes castigos, não sanções. Às vezes violências, não foi um empurrãozinho, um tabefezinho, uma palmadinha. É natural isso, que a gente olhe para trás. Eu, quando vejo, por exemplo, a minha história educativa, eu vi uma diferença muito grande. A minha mãe, como tinha muitos filhos, éramos 8, ela não tinha muito tempo assim, de conversa, então ela falava e aplicava o pedagogo, ou o psicólogo, que era o chinelo. E ela o fazia, entretanto, só no bumbum e, eventualmente, nas pernas, nunca em nenhuma outra parte do corpo. Às vezes fazia na palma da mão, ela dava umas palmadinhas na mão. O meu pai não queria saber aonde pegasse.
como ele tinha uma deficiência física, ele dava, e normalmente ele não podia se agachar, e nem queria se agachar, e nem pedia para que a gente ficasse agachado ou sentado para ele poder dar. Ele largava o tabefe, então o tabefe era só na cabeça. E eu vi, mais de uma vez, ela tentando, a sós com ele, tentando regulamentar aonde tinha que ser o tabefe. Tinha que ser na poupança, não podia ser no cabeção. Então os meus irmãos sofriam, porque eu quase não apanhei. Pouco. Então é esse olhar, né? Aos poucos, com o tempo, a gente vai entendendo que ele batia mais num do que noutros. De que aquele que ele tinha afinidade, ele poupava. Por exemplo, estava eu e o meu irmão jogando bola na rua. Queríamos ser desportistas. Pelé era o nosso símbolo, nós estávamos na direção dele. Estávamos na rua fazendo o nosso treino como todo pobre de periferia. Então, quando ele descia do ônibus, que ele via, então eu me estranhava, porque ele, com o meu irmão, ele só falava en passant. Mas comigo, ele ia lá, apontava na minha cara: a próxima vez vou te dar uma surra. Aí eu ia com meu irmão: o que ele te disse? E não batia, nunca batia. Porque o meu irmão era o filho de ouro e eu era o filho de latão, na conceituação dele. As afinidades psicoemocionais e espirituais eram diferentes. E ele não tinha aquele olhar paternal da equanimidade, que faz justiça. Tem as afinidades, mas a ação tem que ser equânime. Ele não tinha equanimidade. Não havia isonomia nas correções. Era vários pesos, ao ponto, isso não era só comigo, coitadinho, era com outros irmãos. Só um levava a melhor. Esse meu outro irmão era levado da breca, aprontava. E eu ficava olhando como ele tratava esse meu irmão de uma forma diferente e desculpava tudo. Mas com a gente, os nossos outros irmãos, ele mandava o pau. Quando não era com a mão, era com o cinturão. E uma vez ele rebentou o cinturão, dando, acho que o cinturão velho, cinturão de pobre também, vai. Ele acabou de acabar com o cinturão, dando paulada nos meus irmãos, né? Então, mas depois eu fui vendo que o irmão que tinha mais tolerância com ele, quem era? O dito cujo que ele protegia. Eu queria pegar o meu pai e, à medida que eu cresci, eu queria botar ele no jeito, educá-lo. E eu era mão de ferro, não era vingança, não. Quer dizer, devia ter uma parte de vingança inconsciente, mas era tentativa de educá-lo, e não conseguia. E eu pegava firme, chamava a atenção dele, e o meu irmão era de uma tolerância. Então eu olhava para o meu irmão e dizia: engraçado, eu que sou espírita, devia ter mais tolerância com o papai. Mas o Eduardo, meu irmão, ele tem muito mais tolerância. Não participa do movimento espírita. É um espírita assim, de vez em quando, conforme a maré. Não participava, não estudava, E ele tinha um comportamento que eu gostaria de ter. Era a afinidade espiritual. Isso a gente precisa compreender para poder relativizar as nossas dores ancestrais aqui da família. Quando meu pai adoeceu para desencarnar, nós somos uma família de médicos. O irmão, por último, que foi visitar o papai na UTI, quem foi? O Eduardo. Porque sabia que ele ia desencarnar. Ficou arrumando desculpa, e nós conversávamos entre nós. O filhinho de ouro está com o coração apertado, e estava. Ele não conseguia perceber que ele não queria enfrentar a desencarnação do meu pai. Enquanto nós estávamos lá, borboleteando lá com meu pai, sem nenhum problema, esse meu irmão sofria, porque tinha muito amor com ele. Então, esse processo da amorosidade fez com que a relação fosse desproporcional, numa outra medida, na medida em que os processos educativos, ou as tentativas de educação, às vezes extrapolavam e caíam na violência de um tapa, de uma cinturada, né? Mas naquela época eram os instrumentos que eles entendiam que eram melhor e faziam isso por nos amar. Aos poucos,
nós fomos então vendo. Aí começávamos a ter acesso nas reuniões mediúnicas e saber quem era quem. E aí nós sabíamos das nossas encrencas todas. Então aí a gente entendia mais ainda o porquê das afinidades e das antipatias. Eu me lembro lá pelas tantas, quando ele estava para desencarnar, um pouco antes, ainda em casa, eu botei as mãos assim no ombro dele e disse: ei, velho, quem diria, hein? Hoje nós amigos, né? Ele me olhou, não éramos amigos? Quer dizer, ele não tinha nem a percepção, ele era uma pessoa muito doente, inclusive psiquiátrica, ele não tinha a percepção de que nós éramos almas que tínhamos muitas dificuldades. Eu na posição de filho, ele na posição de pai. E aí eu fui crescendo, e aí a gente vai elaborando esse perdão. E aí é muito importante, duas perguntas que nós podemos nos fazer nesse trabalho de regressão para perdoar, para esta vida, ou seja, lembrar a nossa história dessa vida, para poder melhor progredir. O que foi que os nossos pais nos fizeram? Essa é a pergunta primeira, muito importante. Porque aí a gente vai identificar muito dos nós que a gente traz, estão relacionadas à nossa história. Situações que sofremos, agressões, abandonos, descuidos, superprotações, que vão nos mutilando emocionalmente, psicologicamente, e que hoje trazem reflexos, às vezes, muito difíceis, e que a gente quer corrigir e não sabe. Então a gente tem que responder essa pergunta. O que foi que os meus pais me fizeram? É uma pergunta de uma sabedoria incomum. Porque vai nos dar os elementos para entender a nossa psicodinâmica, o nosso jeito de ser. Aí vem a segunda pergunta, que é mais importante, porque é mais sábia e definidora do nosso processo libertário. O que eu escolho fazer com aquilo que os meus pais me fizeram? Se o que os meus pais me fizeram é importante, para me compreender como é que eu funciono, a segunda pergunta é importante, porque eu vou trazer para mim a competência de transformar a minha vida, ao invés de ficar na primeira pergunta e ficar na vitimização. Meus pais fizeram isso, minha mãe me fez isso, eu fui abandonado, ela morreu, o meu pai me espancou. Se eu faço isso, eu congelo na vitimização. E não dou nenhum passo adiante a mais do que ter consciência do que aconteceu comigo e entender as motivações dessa vida. Mas se eu respondo a segunda pergunta, que é a pergunta mais sábia e mais importante, o que eu escolho fazer com aquilo que os meus pais me fizeram, ou que a vida me fez, aí eu trago a possibilidade de gerir a minha existência, de transformar scripts, de modificar condutas, a despeito do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, de alguém que me perfilhou, tenha feito isso ou aquilo. Eu escolho agora fazer um movimento de transformação. Em outras palavras, eu assumo o comando da minha existência. Eu sou um espírito que sou agora o sujeito da minha própria construção histórica, daqui para frente. Nesse sentido, é muito importante a nossa caminhada, esse olhar para trás, pelo retrovisor, como propõe Emmanuel, para com mais segurança caminharmos para frente. É natural que em algumas circunstâncias, um mergulho, segundo a pergunta que foi feita, pode ser necessário e importante para nos equipar de melhores elementos na superação de uma situação que está congelada, mas tem que ser feita profissionalmente. Outro dia, eu vi uma cena desse tipo. Era uma mãe que, adotando uma criança, já na finalização da adoção, quando tudo já estava combinado e ia para os processos legais, ela descobriu que essa criança, A, tinha uma irmã que era B, uma irmã gêmea que tinha sido abandonada. E de que, portanto, que a adoção implicaria necessariamente, ou induziria o casal a fazer a dupla, porque afastar 12 irmãos é um processo muito doloroso. Já ter sido abandonado uma vez pelos pais, seja por qual motivo seja, e depois você separar os irmãos, do ponto de vista psicoterapêutico, é completamente desaconselhável. E ela, uma mulher muito lúcida, foi e pegou a irmã.
Mas vejam que coisa. Essa Zinha que ela queria adotar, a A, é uma criança normal. Uma criança comum, que faz coisas certas, coisas erradas. Criança de 6 anos aproximadamente. Mas a que veio é uma criança especial, do ponto de vista comportamental. Aonde essa criança chega, ela brilha e chama a atenção de todo mundo, e é tudo de bom. Uma criança, imagine uma criança, tudo de bom, é essa criança B, que é adorada por todos, faz as coisas, não faz tolice, tudo que uma mãe quer, por assim dizer, de um comportamento de um filho, essa outrazinha tem. Enquanto que a A é normal, a B é anormal para cima. Agora a mãe tem uma relação com a criança B, a boazinha, que é de um sentimento de ódio. Ódio. A mãe me disse assim: eu não conhecia esse sentimento. Já sofri vários problemas, violências. Eu não conhecia o que era ódio. Eu tenho vergonha de dizer o que eu sinto, mas eu sinto ódio. Ela vem e diz: mamãe, deixa eu te massagear. E eu deixo, porque tenho a consciência espírita. Não quero mostrar para ela que a rejeito. Ela vem, massageia o meu pé e eu tenho cólicas de raiva. Às vezes menos, às vezes mais. Eu vou dar um remédio homeopático para ela, às vezes eu tremo de raiva. E a criança diz assim para mim: mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Ela chega do trabalho, a mãe, a criança põe no corredor da casa florezinhas para receber a mãe. E a mãe diz assim: diante de todas as carícias, os gestos de ternura, as demonstrações de amor e tudo, eu sofro mais ainda. Porque em alguns momentos eu fico mais light, em outros momentos vem uma raiva que eu tenho vontade de me separar do meu esposo para ele ficar com ela, lá os nossos outros filhos, e eu ir morar numa outra casa, de não coabitar na mesma casa. A criança olhou para ela um dia e disse assim: mamãe, tu não me amas, não é? A mãe olhou e disse: minha filha, não. Eu não amo você. Eu não amo você do jeito que você merece ser amada. Mas eu vou amar você do tamanho do universo. As lágrimas da criancinha rodando. Os espíritos, numa oportunidade com essa companheira, disseram: vocês veem há várias encarnações mudando de papel. Ora um vinga, ora na outra encarnação o outro se vinga. Multimilenarmente, num processo de vingança recíproca. Ela, enquanto espírito, fez a tarefa dela, perdoou você. Agora é a sua vez. Você tem que perdoá-la. É a sua oportunidade de perdoá-la. O espírito veio porque ela me disse: se eu fosse adotá-la, eu não ia adotá-la. Eu adotei a outra, que foi colocada na frente para que eu pudesse aceitar o pacote inteiro. A vida me colocou no caminho. E me dá todas as condições, porque me dá o espiritismo, para que eu possa entender. Mas ainda assim, eu sofro. Eu sofro. Porque os conflitos de natureza conjugal começaram a se avolumar na relação em função da forma como ela trata a criança, e o parceiro não aceita, os irmãos não aceitam. Que para ela, às vezes, ela nem se dá conta que está sendo demasiadamente ríspida, às vezes agressiva, às vezes faz uma sanção que é mais castigo do que sanção. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que, às vezes, a melhor forma que nós temos de fazer avançar é avançar. É crescer, é ir para diante. De que já tivemos muitas oportunidades e que deixamos passar. Para ir encerrando, eu quero dizer que nós temos uma oportunidade bela
ter um corpo. O teu corpo é uma das demonstrações mais cabais do perdão divino. Porque Deus perdoa no sentido lato da palavra, daquele que doa inteiramente. Nós perdoamos no sentido estrito senso da palavra. A gente se chateia, se magoa, se sente culpado, vai, faz um esforço e supera e cresce. O amor divino, no entanto, traz esse perdão nesse lastro profundo de nos dar a oportunidade de perdoar tantas vezes quantas forem necessárias para que nós possamos aprender uma lição mal aprendida. O nosso corpo, hoje, é a nossa oportunidade de poder dizer: Deus está me dando uma nova oportunidade de crescer, aprender nessa escola da vida. E eu trago aqui e acolá resistências no campo do perdão. Não tardemos, amigo, perdendo essa oportunidade que se nos apresenta hoje, de, em nome desse esclarecimento que o Espiritismo é capaz de nos brindar, de fazermos essa movimentação que é boa para nós, porque o perdão é bom para quem perdoa. Às vezes é aproveitado por quem é perdoado, porque às vezes quem é perdoado faz de novo. Mas para quem perdoa, acende uma luz interna e não tem efeito colateral. Mas não é de graça, ele tem um preço, um esforço. E quando nós conseguimos fazer esse movimento, nada se compara à plenitude que se sente quando se consegue perdoar. Eleja os parceiros, as parceiras, que ao sair desse seminário, você vai focar para se restabelecer. E vai fazê-lo, talvez através de um telefonema, não hoje, amanhã, mas no dia que você escolher como sendo o ideal, um torpedo, um e-mail, uma comunicação pelo Facebook, uma visita, um presente, como fez Chico Xavier com a sua vizinha, que matou o animal dele em função de um desejo de ajudá-lo, porque ele chegava do centro espírita muito tarde, ainda tinha que dar comida para o animal, que tinha que botar a comida na garganta e empurrar com o dedo. A vizinha, querendo ajudá-la, fez um homicídio, matou o animal. E quando ele soube, ele ficou encrencado com isso. E Emmanuel disse para ele: você está atrapalhando a nossa psicografia. Ele disse: mas por quê? Porque você está magoado com a vizinha. E ele disse, Emmanuel, o Chico sempre foi uma pessoa muito obediente, muito humilde, aceitava bem os feedbacks. E aí o que eu preciso fazer? Você vai ter que pedir perdão para ela e presenteá-la. Não, mas o ofendido fui eu. Disse, a recomendação não é minha, é de Jesus, que manda pagar o mal com o bem. Então conta-se que o Chico comprou uma máquina de costura que ele vai acabar de pagar só na próxima encarnação, que ele ganhava pouco. E ele deu para a vizinha, e quando ele deu para a vizinha se encheu, que não está sabendo de nada, se encheu de alegria, o abraçou e a mágoa se desfez. Era ela quem tinha um agredido, mas foi ele quem foi presenteá-la. O que é o presente? O presente era um gesto de amor a mais para que ele pudesse superar a mágoa. E ela pudesse ajudá-lo com a alegria dela, o abraçando, e se desfez do coração aquela mágoa. Então, sem nenhuma conivência com aqueles que nos lesaram, sem nenhuma atitude que possa representar um reforço do mal, façamos do perdão a nossa estratégia de libertação. Escolhamos o momento próprio, mas não esperemos a vida acabar, porque depois de desencarnarmos, ou o outro desencarnar, é sempre pior. Façamos enquanto estamos em caminho com o outro. Escrevamos uma carta, usamos o correio eletrônico ou não, façamos uma oferenda a ela, e num dado momento você vai sentir que você com você mesmo já está bem, você já reparou, já se desfez da culpa, da mágoa, e agora você está mais livre para poder andar na rua sem que estar desviando o caminho. Porque a pior coisa, você está num shopping, tem que fazer que não vê a pessoa, porque você não sabe o que você vai fazer, com medo que ela entre
Por exemplo, no prédio, ali no elevador. Você está brigado com o vizinho e vai sempre no horário que sabe que ele não está. E ele quer num horário que você não está. E vocês escolhem um horário mesmo, desce os dois no elevador. Os dois olhando para baixo. Parece duas múmias ou duas crianças, porque a maioria das vezes nós nos comportamos infantilmente como criança. Fazer as pazes com o vizinho. Aquele vizinho chato que dói. Aquele outro que faz no apartamento de cima que não deixa você dormir, porque você conhece todos os passos de andando com o sapato alto. Você sabe a hora que a pessoa levanta, a hora que ela vai sair, você sabe tudo. Porque a pessoa... Ou então a criança brincando, ou o cachorro latindo, seja lá o que seja. Mas é melhor para você se desonerar. Não espere adoecer e fazer uma úlcera, um câncer. Não espere entrar num quadro miálgico de fibromialgia, a pressão aumentar. Não espere ficar na cama lamentando o tempo perdido em que você andava, porque agora está hemiplégico, e podia ir ao encontro do outro resolver a motivação, em parte, daquilo que colaborou para que a tua pressão aumentasse ao longo do tempo. Façamos porque é melhor para nós mesmos. Porque se fizermos isso, nós estamos seguindo os pés do nosso mestre amorável, que amou irrestritamente. E um amigo dos mais queridos o negou, ele acolheu. O outro traiu, ele beijou. Os outros escarneceram, e ele do alto da cruz dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ao invés de usar a espada para poder se defender no horto, ele usa a espada para fincá-la no solo, que é o feitio de uma cruz, embainhando na terra e dizendo não à violência. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E para testemunhar que o perdão não encontra finalização na morte, e de que a mágoa e a culpa não se acabam com o corpo, ele volta 3 dias depois para insuflar a esperança e a alegria aos mesmos corações que negaram, abandonaram, traíram, fugiram, sem ofender a mãe de ninguém, sem nenhuma queixa. Com os seus lábios bordados de luz, ele haveria de insuflar a esperança nos desesperançados, mostrando que o amor, quando ama, ele é capaz desse heroísmo de vir às entranhas da morte para pedir perdão quando se sente culpado, ou para dar o perdão quando alguém ainda está na culpa. Ele veio e, belo como nunca, em diversas circunstâncias, atendeu aqueles que ficaram sequelados por não terem determinado toda a firmeza que deveriam fazê-lo, procurando proteger o Mestre adorável. Jesus voltou dizendo-nos de que o perdão não é algo brilhante nas palavras, como ele fez na cruz, que alguém poderia pensar que ele estava delirando. O perdão é uma atitude, e mais do que uma atitude, é um jeito de se colocar na vida, no qual, à medida que você vai sendo demandado, você vai atendendo essa demanda, respondendo com um pouco mais de mais amor, que é o perdão. E quando você faz isso, você tem a honra de poder caminhar livre no shopping, nas ruas, tem a honra de poder dar de cara com uma outra pessoa e não corar, tem a honra de desencarnar e não temer os olhos de ninguém. Tem a honra de poder saborear a arte de ter perdoado, por ter sido aquele que seguiu o seu mestre, o mestre do perdão, a figura excelsa de Jesus. Que Deus nos abençoe. E assim,
Estamos chegando ao término dessa tarde tão agradável, agradecendo especialmente ao Alberto, esse companheiro tão querido, suplicando aos bons espíritos, Alberto, que te acompanhem sempre, viu, nesse trabalho, que te amparem, inspirem sempre mais, e que você continue sendo esse companheiro que nos cativou pelos seus conhecimentos, pelo seu carisma, mas especialmente pela sua sinceridade, pela sua singeleza e pela sua afetuosidade. Que você esteja sempre bem amparado pelos companheiros espirituais. Agradecemos a vocês todos, companheiros, amigos, participantes, que deram um brilho nesse evento, nesse seminário, e esperamos que todos tenham tido uma tarde proveitosa. Temos aqui a equipe do Departamento de Mediunidade. Graças a esse grupo, nós conseguimos levar avante esse projeto. Meu coração para todos eles, meu muito obrigada. Muito obrigada ao pessoal da Rede Amigo Espírita, que está transmitindo esse evento. Obrigada aos companheiros da USERP, da Causa Espírita, que sempre apoiaram as iniciativas, estiveram sempre nos ajudando em todas as nossas necessidades para que esse evento pudesse acontecer. Acima de tudo, agradecemos os amigos espirituais, a presença constante desses companheiros que sentimos na preparação de todos esses momentos. Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, enlevados, que nós possamos, Cristo de amor, aproveitar o máximo a oportunidade deste conhecimento, levarmos ao máximo para dentro de nós essas ideias, refletindo e seguindo à frente com novos objetivos para um novo caminho. Que Deus nos ampare a todos. Muito obrigada, meus amigos. Boa tarde a todos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.